Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor, reverendo pastor João Batista Cantário. Vamos dar continuidade ao nosso curso teológico online, né? Diretamente do Seminário Teológico Batista Reformada. Esse seminário, ele é um seminário só online, né? O último vídeo falamos sobre a bibliologia, livros da Bíblia, autores, né? E hoje vamos falar sobre o Pentateuco, mas vamos começar pelo livro de Gênesis, né? Vamos começar pelo livro de Gênesis. É importante que você, meu irmão, meu amigo, eu venho pedir a você, em nome de Jesus, que você nos ajude se inscrevendo no nosso canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa. É desse canal no YouTube que saem as nossas pregações e também as notas, os estudos do Seminário Batista Ortodoxa Reformada. Eu preciso de 50 inscritos, porque eu não tenho ainda um computador, então a gente grava do celular. E eu estou com 30 inscritos. Eu te peço nesse canal, e eu te peço encarecidamente que você, meu irmão, possa compartilhar nossos vídeos e também se inscrever no nosso canal. Nos ajude, o nosso ministério, né? Tanto eu como a pastora Divanilda, nós estamos aí empenhados em trabalhar para o reino dos céus sem fins lucrativos. E é por isso que eu venho pedir a você. A razão da gente fazer esse seminário online é para aquelas pessoas que às vezes precisam ter um conhecimento a mais, querem ter, mas não têm um recurso. E eu fiz um voto com Deus, desde quando me converti em 94, que tudo aquilo que Ele me desse, eu compartilharia de graça receber, de graça dar. Então nós estamos aqui, né? Hoje vamos falar sobre o livro de Gênesis, e eu peço a você que compartilhe nossas pregações, nossos estudos, que você fique até o final, né? E você vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal, né? É uma bênção, tem lá mais de 26 mensagens lá, e você possa nos ajudar. Vamos trabalhar então hoje com o livro de Gênesis. Haja visto que vamos, porque é muita informação, né? O livro de Gênesis não ele faz parte do Pentateuco, mas o livro de Gênesis não é somente baseado nos patriarcas. Tem muita informação, tem muita coisa boa dentro do livro de Gênesis. Então eu resolvi fazer em duas partes, né? A primeira parte hoje, quarta-feira, e amanhã é quinta. Na sexta-feira a gente faz a segunda parte, né? A segunda parte a gente faz na sexta-feira. Então vamos lá. O livro de Gênesis, sobre a perspectiva teológica dos batistas ortodoxos, que geralmente mantém uma visão de autoridade mosaica tradicional. É uma interpretação literal, histórica, dos eventos de Gênesis. Então nós vamos começar a falar sobre o livro de Gênesis nessa noite. Não vamos ser muito demorados, né? Mas eu preciso que você compartilhe nossas lives,
É uma bênção, é um conteúdo muito bom, é um conteúdo muito sério, é algo que você pode, se você salvar, você tem para a vida toda, né? É algo que você vai aprender coisas que você não sabia, tenho certeza, né? Porque nós vamos estudar o livro de Gênesis do lado de dentro, do lado de dentro, né? Tem coisas aqui que eu posso lhe garantir que você não sabe ainda. Ou você ouviu falar, mas não sabia onde estava. Então a gente vai trazer essa narrativa sobre o livro de Gênesis, o estudo do livro de Gênesis. Nós estamos estudando o livro do Pentateuco. Vamos começar por Gênesis. Como eu disse lá no outro vídeo, o Pentateuco foi escrito, a autoria foi escrita por Moisés. No outro vídeo eu dou as diretrizes dentro da palavra, onde tem relatos de que Moisés foi quem escreveu, né? A autoria dele, né? O livro do Pentateuco. O livro de Gênesis sobre a perspectiva teológica dos batistas ortodoxos, que geralmente mantém uma visão de autoridade mosaica tradicional. É uma interpretação literal, histórica dos eventos de Gênesis. Introdução: a semente da revelação. O princípio, Berizete, Gênesis, origem, é o livro dos começos. O livro dos começos, ele estabelece a fundação de todas as doutrinas bíblicas: Deus, criação, homem, pecado, redenção, Israel, né? Então isso aqui você tem que carregar com você, você tem que lembrar desse histórico aqui que eu estou lhe dizendo aqui, né? A introdução do livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis é a base de todo o Evangelho, é a base. O livro de Gênesis é a base de toda a Bíblia. Então você precisa se aplicar nessas verdades. A introdução, a semente da revelação, o princípio, nos primeiros capítulos, o princípio, né? Que no hebraico é Berizete, Gênesis, ou origem, é o livro dos começos. Ele estabelece a fundação de todas as doutrinas bíblicas. Deus, olha só, fala sobre Deus, criação, homem, pecado, redenção e Israel. Então você começar a ler do capítulo 1 e você vai lendo a Bíblia não foi feita para ser lida, foi feita para ser estudada, né? Então, de maneira que você vem estudar a Bíblia, ela vai te dando os pontos que você precisa para, por exemplo, aonde uma pergunta, se hoje fizerem uma pergunta para você: em que ponto começou a nação de Israel? Né? Então a gente tem que estar afiado, né? A autoridade, como parte do Pentateuco e da palavra de Deus inerrante, Gênesis é historicamente fiel em seu relato da criação, da queda e dos patriarcas. A autoridade, como parte do Pentateuco
Gênesis faz parte do Pentateuco, é o primeiro livro da Bíblia, e da palavra de Deus inerrante. Gênesis é, historicamente, fiel em seu relato da criação. Texto fiel. Da queda do homem e dos patriarcas. Segundo, autor e época da escrita. Já dizemos lá no outro vídeo, mas o autor é Moisés. Autor do livro de Gênesis ou do Pentateuco, Moisés. Moisés, ele é o escritor, o autor. Visão batista ortodoxa. A autoria de Gênesis é de todo o Pentateuco. É tradicional e inequivocadamente atribuída a Moisés, o profeta e mediador da aliança no Sinai. Então, nós batistas ortodoxos, nós temos Moisés, a autoria de Gênesis e de todo o Pentateuco é tradicional e inequivocadamente atribuída. Não tem meio termo. Ele foi um escritor. Né? É dado a ele essa dádiva, essa honra. Né? Visão batista ortodoxa, a autoria de Gênesis e de todo o Pentateuco é tradicional e inequivocadamente atribuída a Moisés, o profeta e mediador da aliança no Sinai. Base bíblica. Vamos lá. O Novo Testamento é o próprio Antigo Testamento, citam consistentemente as escrituras iniciais como a lei de Moisés. Marcos 12, 26. Em Marcos 12, 26, nós vamos ler aqui. Nós não vamos demorar, mas é preciso que você fique ciente. Marcos 12 e 26, olha só o que diz aqui. Estudo teológico é assim mesmo, é com calma, não é eloquente, entendeu? Estudo teológico é assim. 12 e 26 de Marcos. Diz assim: quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Isso aqui é Jesus dizendo aos saduceus sobre a ressurreição. Né? 12 e 26. 12 e 26. Porquanto a ressurreição dos mortos não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Pronto, aqui está uma das verdades que foi Moisés quem escreveu, as escrituras iniciais como a lei de Moisés, né? A base bíblica. Vamos também aqui, João 5,46, já estamos perto, João 5,46, João 5,
46. Vamos lá, rapidamente. João 5,46. Porque se de fato cresces em Moisés, também creeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. 47. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus dizendo a eles que se eles creem nos escritos de Moisés, então Moisés é o autor de Gênesis e do Pentateuco. Então eles tinham que crer nele também. E se eles não crescem em Jesus, não tinha como eles crerem em Moisés, porque Moisés testificou de Jesus. É isso. Agora nós vamos entrar em uma área peculiar e grande. Refutação. A hipótese doutrinária, JEPD. Eu quero que você grave bem esta palavra e essas iniciais. Refutação à hipótese doutrinária, JEDP. Esta fundação, a hipótese doutrinária, foram alguns teólogos, nós vamos ler aqui, porque levantou uns 2 a 3 teólogos, confrontando a legitimidade de Moisés ter sido o autor do Pentateuco. Mas nós vamos ler aqui. Vamos estudar. Por isso que eu disse para você que este estudo teológico é algo profundo que você ainda não tinha lido. É algo profundo que você não tinha visto ainda. Então, vamos lá. Quando você for querer pesquisar, você pesquisa assim: refutação à hipótese doutrinária, ou a hipótese doutrinária JEPD. Aí já sai tudinho lá para você, esse estudo falando sobre... Nós vamos lá falar com você aqui a respeito. Embora reconhecendo a variedade de estilos e nomes divinos, Calvin Elohim, vamos lá de novo. Embora reconhecendo a variedade de estilos e nomes divinos, Javé e Elohim, a perspectiva ortodoxa rejeita a ideia que Gênesis seja uma colagem de fragmentos tardios. Moisés, divinamente inspirado, pode ter usado fontes orais ou escritas persistentes, como as gerações de Taledote, mas ele é o autor e editor final, sob inspiração do Espírito Santo. Essa hipótese doutrinária JEDP, eles querem entrar ou entram em contradição, porque o nome de Deus aparece várias vezes, e uma deles é Javé e Elohim, A palavra Javé, no hebraico, ela no original, eu vou aqui soletrar para você, é
H-W-E-H, mas se lê Javé. E Elohim também é o nome de Deus. Então a perspectiva ortodoxa rejeita a ideia de que Gênesis seja uma colagem. Essa hipótese doutrinária, ele está dizendo que Moisés colou, coronou, copiou, né? E a perspectiva ortodoxa, vou ler aqui de novo, embora reconhecendo a variedade de estilos literários, estilos de escrita, YAHWEH, Javé e Elohim, a perspectiva ortodoxa rejeita a ideia de que Gênesis seja uma colagem de fragmentos tardios. Moisés, divinamente inspirado, pode ter usado fontes orais ou escritas preexistentes, como as gerações de Taledot, mas ele é o autor e editor final sob a inspiração do Espírito Santo. Época da escrita, datação. O livro foi escrito durante os 40 anos de peregrinação no deserto, após o êxodo do Egito. Os irmãos não levam em consideração, tem uns cachorros latindo aqui, mas tudo vai se normalizar. Época da escrita. Datação. O livro foi escrito durante os 40 anos de peregrinação no deserto, após o êxodo do Egito, em meados do século XV a.C., por volta de 1446 a 1406 a.C., dependendo da cronologia do êxodo. Dependendo da cronologia do êxodo. Tribunal da Evidência. Vamos lá para o Tribunal da Evidência. É importante. Tribunal da Evidência. Pentateuco versus sigla JEDP. Segura o cinto aí. Pentateuco versus a sigla JEDP. Pentateuco prova cabal da voz de Deus dada a Moisés e a autoria atribuída a Moisés. JEDP não é descoberta científica, mas uma imposição filosófica que ignora as provas internas da Bíblia. Eles rascunham a Bíblia de ponto a ponto para tentar achar um erro doutrinário, para tentar achar um erro, um parágrafo errado. Vamos ver novamente? Pentateuco prova cabal da voz de Deus dada a Moisés e a autoria atribuída a Moisés. JEDP não é descoberta. Ela não é uma descoberta. Ela não é uma descoberta científica, assim, que as pessoas vão e descobrem algo. Não. Não é uma descoberta científica, mas uma imposição filosófica que ignora as provas internas da Bíblia. Inclusive, eles usam essas teorias filosóficas em universidades. Então, você que é evangélico, fica atento quando
começarem a teoria do JEDP. Porque eles não são uma descoberta científica, mas uma filosofia que eles vai na Bíblia e arranca algo de lá e diz que está errado. E se você aprofundar pressupostos, duas formas de ver o mundo: Pentateuco, fé e história. Acredita que Deus intervém na história e revela a sua vontade. Moisés, treinado no Egito, deu uma falha técnica, uma queda de internet, mas já normalizou, né? O conflito de bases, pressupostos, duas formas de ver o mundo: Pentateuco, fé e história. Acredita que acredita que Deus intervém na história e revela a sua vontade. Moisés, treinado no Egito, registrou essa revelação. JEDP, naturatismo, acredita que milagres não existem. Acredita que milagres não existem e que a religião evoluiu como qualquer outra cultura humana. Então eles é um pré-ateu, né? Vamos ver de novo. A JEDP, naturatismo, acredita que milagres não existem e que a religião evoluiu como qualquer outra cultura humana. Tópico 2. Linha do tempo. Surgimento do anátema. A JEDP é recente, comparada aos 3.500 anos da tradição da autoria de Moisés. Então você precisa se atentar para isso. Você vai chegar o momento em que você vai entrar em ocasiões, em algum tipo de conversa que você não vai poder sair, ou num seminário, ou dentro, porque existem seminários que estão pregando isso aí. Essa teoria do JEDP. Naturalismo. Tudo é natural. Tudo é natural. É consequência de uma... Se você planta uma planta aqui, se você põe uma plantinha aqui, daqui a pouco ela solta um botão, e esse botão vai se evoluindo, se você pega uma planta aquática e põe numa água, e aí ela se reproduz por si mesma, e a naturalidade. Eles não acreditam em milagres, não acreditam em providências divinas, não acreditam em mistérios do alto, não acreditam nessas coisas. JEDP, naturalismo, acredita que milagres não existem e que a religião evoluiu como qualquer outra cultura. Eles acham que religião é cultura, somente cultura. Não há milagres, não há... Gênesis não foi aquilo tudo, né? Aí entra aquela teoria, aquela tese que o homem veio do macaco, aquela tese que as escolas ensinam sobre o Big Bang, e essa papagaiada toda vem desses caras aqui, né? Mas nós sabemos em quem nós temos crido e sabemos que o livro de Gênesis é o começo de tudo. Em toda a Bíblia tem uma referência de Gênesis.
milagre não existe em que a religião evoluiu como qualquer outra cultura humana. Tópico 2. Linha do tempo. Surgimento do anátema. A JEDP é recente, comparada aos 3.500 anos da tradição da autoria de Moisés, dada ao Pentateuco. Toma aí, Satanás. Agora vamos um gráfico. Olha, eu fiz um gráfico aqui, né? Nós não temos impressora ainda, eu escrevo tudo na mão. Isso aqui eu estou mostrando para você ver o amor pela obra, né? Ano. Eu fiz um gráfico rápido aqui. Olha. Você está na minha direita. Ano, né? Personagem no meio. E vamos lá. Ano 1753. Personagem Jean Astruc, que é um dos camaradas teólogos que começou a fazer a teoria da JEDP. Ano 1753. Personagem Jean Astruc. O que ele fez? O início separou os Gênesis pelo uso dos nomes de Deus, Javé versus Elohim. Olha só. No ano 1753, personagem Jean Astruc. O que ele fez? O início separou Gênesis pelo uso dos nomes de Deus, Javé versus Elohim. 1805, W. de Wet. 1805, W. de Wet. O que ele fez? Afirmou que o Deuteronômio era uma fraude predosa, escrita no tempo de Josias. Olha só. Esse dado era uma fraude em 1805. Como é que pode? Toda hora está caindo aqui. 1805. J.W. de Wet afirmou que o Deuteronômio era uma fraude piedosa escrita no templo de Josias. 1830, filosofia de Hegel, ou Hegel. A ideia de que a história evolui do simples ao complexo contamina a teologia alemã. 1830, filosofia de Hegel. A ideia de que a história evolui do simples ao complexo contamina a teologia alemã. 1878, Julius Williamson publicou a síntese final. Definiu que a lei veio depois dos profetas. Vamos para frente. Parágrafo 3. A refutação. Por que a JEDP falha? 3 pontos principais para desarmar a hipótese. A. O testemunho de Jesus, a prova de autoridade para um cristão ortodoxo, este é o ponto final. Se Jesus diz que Moisés escreveu, a questão está
encerrado. Marcos 12, 26, já lemos. Jesus cita o Êxodo e diz: não lestes no livro de Moisés? João 5, 46, 47, Jesus diz: se creres em mim, se cresceis em Moisés, creis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Já lemos aqui. Se a JEDP estiver certa, Jesus mentiu ou estava enganado. B. Evidências, arqueologia. Não, vamos lá. Evidências, evidências arqueológicas, a prova histórica, escrita no tempo de Moisés, no século XIX. Wellington achava que a escrita não era comum no tempo de Moisés, 1400 a.C. Hoje, a arqueologia prova que o Egito e a Mesopotâmia já eram altamente literatizados muito antes de Moisés. Então dá para você ter a certeza de que Moisés é o autor principal, né? Por quê? Vamos ver mais uma vez. Por que esta certeza? Evidências, a prova histórica, escrita no tempo de Moisés, no século XIX. Wellington achava que a escrita não era comum no tempo de Moisés, 1400 a.C. Hoje, a arqueologia prova que o Egito e a Mesopotâmia já eram altamente literatizados muito antes de Moisés. Código de Hammurabi, leis semelhantes às de Moisés já existiam antes dele, provando que o ambiente cultural de Moisés era compatível com o que está escrito no Pentateuco. Então aqui afirma categoricamente que Moisés é o escritor e será o escritor. Por quê? Porque as letras, até isso essa JEDP, eles olharam, analisaram a escrita da época e contestaram que Moisés seria autor de Gênesis ou do Pentateuco. Aí os historiadores, ou melhor, os historiadores e também os pesquisadores, eles nos dão a não é o lugar dele aqui não. Prova cabal de que antes de Moisés existir essa escrita, já existia. Então, aquela caligrafia de Moisés já existia na época do Egito Antigo, né? Achava que a escrita não era comum no tempo de Moisés, 1400 a.C. Hoje a arqueologia prova que o Egito e a Mesopotâmia já eram altamente literatizados muito antes de Moisés. O código de Hammurabi, leis semelhantes às de Moisés já existiam antes dele, provando que o ambiente cultural de Moisés era compatível com o que está escrito no Pentateuco. Então, nada a declarar mais a esse respeito sobre esses camaradas que tenta invalidar a autoria dada
a Moisés sobre o Pentateuco. Unidade literária, a prova interna, a JEDP, fatia o texto, mas o Pentateuco possui uma estrutura chamada quiasmo, uma forma de escrita antiga, onde as ideias se espelham, que só funciona se o texto for uma unidade planejada e não um retalho de séculos diferentes. O que eles faziam? Eles pegavam o Pentateuco e repartiam em vários livretos. Vários livretos eles repartiam o Pentateuco, essa JEDP, repartiam em vários livretos. Então, às vezes, fica difícil para a pessoa entender e pesquisar. E agora vem a unidade literária, a prova interna. A JEDP fatia o texto, pega pedaços aqui, pedaços acolá, Então eles fatiam o texto, mas o Pentateuco possui uma estrutura chamada quiasmo. O que é quiasmo? Uma forma de escrita antiga, onde as ideias se espelham. Elas se espelham, como eu vou dizer aqui, elas se completam, que só funciona se o texto for uma unidade completa, planejada e não um retalho. Não um retalho, de século diferente. Conclusão, a história JEDP é um castelo de cartas, construído sobre o raciocinalismo do século XIX. Ela ignora a arqueologia, despreza a estrutura literária do texto e acima de tudo, contradiz as palavras do próprio Senhor Jesus. Moisés foi apenas um editor, ele foi o porta-voz de Deus no deserto. Vamos para frente. Profecias. Daqui a pouco nós terminamos. Essa é a primeira parte. Profecias e a linha da redenção. O foco profético de Gênesis está na revelação progressiva do plano de Deus para um redentor, centralizado na aliança abraâmica. Olha, profecias e a linha da redenção. O foco profético de Gênesis está na revelação progressiva do plano de Deus para um redentor, Cristo, centralizado na aliança abraâmica. Tudo começa com Abraão. O proto-evangelho, Gênesis 3,15, a primeira profecia do Messias, a semente da mulher, singular, é visto como uma referência direta à tipologia a Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça de Satanás através de sua ressurreição, sofrimento, a ferida no calcanhar, a crucificação, a promessa a Abraão, Gênesis 12:3,
22:18. A bênção universal virá através da tua semente, singular, que o apóstolo Paulo identifica claramente como Cristo em Gálatas 3:16. Esta promessa garante que a missão de Israel é produzir o Salvador do mundo. A profecia de Judá, Gênesis 49:10, fixa a linhagem messiânica, a tribo de Judá, o cetro, governo real e o advento de Siló, a queda a quem pertence o pacificador. Apontam para a vinda do Rei eterno, Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, teofanias, e o anjo Yeshua, e o anjo Javé, o anjo de Javé, cristofania. As teofanias em Gênesis mostram Deus se manifestando de forma tangível para se relacionar com o homem pecador, prefigurando a encarnação, a figura do anjo do Senhor. Moloque, Javé, nos círculos batistas ortodoxos, esta figura é frequentemente interpretada como uma cristofania, uma aparição do Verbo de Deus pré-encarnado, Jesus Cristo. Evidência, o anjo do Senhor aceita adoração. Gênesis 16:13 fala com autoridade divina. Eu sou o Deus de Betel. Gênesis 31:13. E é identificado pelo narrador ou pelos personagens como o próprio Deus. Gênesis 16:13, 22:11, 12. Exemplos com a chave: cristofanias, o anjo e Agar. Gênesis 16, ele aparece e fala com autoridade de Deus. Então essas cristofanias aqui, ou estas aparições, são o próprio Deus encarnado em alguns textos, como de Agar, como lá em Jacó, lutando com o anjo, ele lutou com o próprio Deus, e assim se vai. Isso aqui é muito importante para nós. O anjo e o sacrifício de Isaac. O anjo do Senhor impede a ação e afirma: agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único. A luta de Jacó em Betel, em Peniel, Gênesis 32, 24 a 30, Jacó luta com o homem, que ele identifica como Deus, Peniel. Lutei com Deus face a face e prevaleci. Tudo isso aqui, meus irmãos, é tremendo. É algo sobrenatural, é algo tremendo, que não podemos deixar passar. Essas teofanias aqui eram a aparição de Deus
à humanidade, ao homem pecador, ao homem falho. Os 3 visitantes de Abraão, Gênesis 18. Um dos 3 é explicitamente chamado de Senhor, Javé, mostrando Deus manifestado em forma humana antes da encarnação. Inclusão doutrinária. Gênesis é o livro da soberania de Deus na criação e da graça de Deus na escolha e preservação da linhagem da aliança. Ele nos ensina que a salvação sempre foi pela fé. Exemplo: Abraão creu em Javé, e isso lhe foi imposto como justiça, Gênesis 15:6, através da promessa de um Redentor vindouro, Cristo. Este estudo, com ênfase na autoridade mosaica, historicidade literal e na interpretação das teofanias. Como cristofânicas, esta está alinhado com a teologia batista ortodoxa. Como cristofânicas, está alinhada com a teologia batista ortodoxa, a historicidade literal da criação. 6 dias literais. Olha só, essa aqui você precisa prestar um pouquinho mais atenção. Ali eu corri um pouquinho porque sobre cristofania todo mundo é um pouco entendido. Agora, 6 dias literais. Aqui fala sobre... Vamos falar sobre... Primeiro, quando Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E também na lei que ele diz: 6 dias trabalhará e no 7º descansará. Vamos lá. A historicidade literal da criação. 6 dias literais. Para a perspectiva batista ortodoxa, o entendimento dos 6 dias literais de criação em Gênesis é um ponto teológico crucial que sustenta a autoridade e a inerrância das Escrituras. Primeiro, o argumento gramatical histórico de Gênesis 1. A interpretação mais direta é fiel ao texto original. O método gramatical histórico aponta para dias de 24 horas. Ora, de Gênesis, fora de Gênesis, quando Iom é acompanhado por um número ordinal. Primeiro dia, segundo dia, etc. Ele quase sempre significa um dia literal de 24 horas. A palavra hebraica Iom, usada para dia em Gênesis 1, é Iom. Em Gênesis 1, Iom é usado 6 vezes, cada uma acompanhada por um ordinal. O marcador de tempo, cada dia, é delimitado pela frase houve tarde e manhã, o número dia. Então, aqui nesta passagem, você vai ver que a palavra no original
Ion significa dia. E houve tarde e manhã daquele dia. Vamos ler lá para você ficar inteirado do que estamos falando aqui. Ó, no princípio era o verbo, vamos ver aqui a criação. Vamos lá. No princípio criou Deus céus e terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz. Aí entra essa palavra aqui, Ion. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, aqui ó, no versículo 5, na última parte. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Ion, um dia. Ion, um dia. Né? O primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia, Ion, o segundo Ion, segundo dia. A palavra Ion significa dia. Segundo dia, eu vou ler até o sexto para você ficar inteirado. Segundo dia, cadê aqui? Segundo dia. 9. Disse também Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem frutos segundo as suas espécies, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. O 12. A terra, pois, produziu relva, erva que davam semente segundo a sua espécie, e erva que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isto era bom. Houve tarde e manhã, no versículo 13. E o terceiro dia, Ion, terceiro dia. E assim até o sexto dia. Então a palavra Ion aqui é dia. Dia. Não se esqueça disso em hipótese alguma. A palavra Ion significa dia. Né? Dia. Vamos lá. Vamos lá. 6 dias literais. A palavra perspectiva batista ortodoxa ou entretenimento dos 6 dias literais da criação em Gênesis, um ponto teológico crucial que sustenta a autoridade e a inerrância das Escrituras. O argumento gramatical histórico de Gênesis 1, a interpretação mais direta de fiel ao texto original, o método gramatical histórico aponta para dias de 24 horas. Fora de Gênesis, quando o Ion é acompanhado por um número,
ordinal, primeiro dia. Então, Yom é um dia. Em Gênesis 1, Yom é usado 6 vezes, cada uma acompanhada por um ordinal. O marcador do tempo, cada dia, é delimitado pela frase: houve tarde, manhã e dia. Glória a Deus. Chegamos aqui à última parte, ao final da primeira parte desse estudo. Eu venho lá já lhe pedir desculpa porque a internet hoje não está muito legal, mas eu quero pedir a você que compartilhe esses estudos, é uma bênção. Estamos aí empenhados a falar sobre o Pentateuco, e hoje estudamos a primeira parte do livro de Gênesis. Amanhã, na sexta-feira, eu vou fazer a segunda parte, e quero que você nos ajude, se inscreva no nosso canal, Primeira Igreja Batista Ortodoxa, e nós estaremos aí louvando a Deus.